A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar se houve falha na atuação do Conselho Tutelar de Ribeirão Preto no caso da menina de 3 anos, que morreu após sofrer agressões. 2 suspeitos foram presos, o avô e a namorada dele. A Polícia Civil vai investigar a atuação do Conselho Tutelar de Ribeirão Preto no caso da morte da menina Sofia Emanuele, de 3 anos. A criança morreu após ser agredida pelo avô e pela namorada dele na semana passada, na zona leste de Ribeirão Preto. O Conselho Tutelar é o seguinte, nós recebemos diversos documentos do Conselho Tutelar de Itapetininga, que é a cidade de origem da Sofia. Agora, analisando esses documentos, nós vamos encaminhar uma solicitação para o Conselho Tutelar de Ribeirão Preto, onde a criança já estava há mais de um ano. Nós queremos entender se o Conselho Tutelar daqui tomou ciência dos fatos envolvendo a Sofia, qual a atuação do Conselho Tutelar de Ribeirão Preto, se houve alguma medida de proteção ou se o Conselho Tutelar de Ribeirão não tinha conhecimento da existência da Sofia aqui na nossa cidade. Sofia foi levada pelo avô para a UPA Leste. A criança foi atendida pelo pediatra, que estava de plantão, mas a morte foi constatada pelo profissional ainda na unidade. Aos médicos, José dos Santos, de 42 anos, disse que a neta estava passando mal e que teria vomitado durante o trajeto até a UPA. No dia que você levou a sua neta para o UPA, como que foi? Você chegou em casa e aí? 9h30 eu cheguei no meu bairro, 10h20 eu cheguei no meu portão. Aí entrei como aqui normal, meu filho me recebeu. Aí tirei a bag das costas, botei na sala. Nesse dia eu geralmente tomo banho, mas eu não tomei banho. Fiquei vendo, eu gosto de carnaval, né? Porque eu sou carioca natural. Eu vi movimento no quarto, mas achei que não era nada. Minha esposa veio com a menina meio mole, e me deu nos meus braços, falou, amor do céu, ela tá passando mal, tá passando mal, tá passando mal. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela tava bem de manhã. Você viu ela bater? Não vi, não tava lá. José e a esposa dele, Karen Tamires Marques, de 33 anos, foram presos em flagrante na última quarta-feira. No mesmo dia, passaram por audiência de custódia e a prisão preventiva foi decretada. Em depoimento, Karen confessou que não gostava da menina e afirmou que esganou a criança porque ela não queria se alimentar. Já o avô é suspeito de ser coautor do crime por ter permitido a situação. As investigações já estão quase finalizadas, nós estamos aguardando só a chegada do laudo do IML. Neste laudo nós vamos detectar a gravidade das lesões, a intensidade das lesões que a criança suportou. Nós vamos saber se, além dos hematomas e da equimose, ela também tinha alguma fratura. Nós vamos compreender, inclusive, o prazo da morte, porque na versão dos indiciados, a criança ainda estava viva quando pediram socorro. Na versão das testemunhas ouvidas, a criança já saiu da residência morta. Nós também tivemos a notícia de que na UPA foi detectado que o evento morte já tinha acontecido algumas horas. Então, tudo isso nós vamos poder analisar vislumbrando o laudo do IML. Nós também vamos agora analisar o laudo do IC, o laudo do Instituto de Criminalística, porque foi realizado no interior do imóvel, foi realizada uma perícia. Nós não sabemos ainda se os peritos localizaram algum instrumento, alguma substância. Então, isso foi solicitado para que os peritos verificassem, mesmo depois tendo que o crime ocorreu, mesmo depois tendo a prisão deles, nós pedimos essa perícia, então vamos analisar esse laudo. A versão, no entanto, foi contestada pelo delegado seccional. Faltou com a verdade em dizer isso, porque já tinha livores cadavéricos e, segundo o legista, essa morte pode ter acontecido de 6 a 12 horas do momento que foi feito o exame. Então, ele faltou com a verdade em dizer que a criança havia vomitado. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto informou que o primeiro atendimento da Sofia na rede pública foi em 2022, aos 2 meses de idade. O registro contava com bom estado de saúde geral. Em junho de 2023, já com 1 ano e 1 mês, a criança voltou à unidade, apresentando atraso nas vacinas e tosse persistente. Na ocasião, a equipe foi informada de que ela havia sido afastada da mãe por determinação do Conselho Tutelar. Após faltas em outras consultas, a unidade realizou buscas para retomar o acompanhamento, mas não conseguiu restabelecer o contato. De acordo com a delegada, o casal deve ser ouvido novamente. A última diligência, então, será o interrogatório dele. Nós vamos realizar novamente para dirimir algumas dúvidas, de acordo com não somente com o interrogatório dela, da indiciada, o interrogatório dele, mas também das testemunhas que nós já ouvimos, que ainda tem algumas divergências com relação ao horário da morte da criança, à participação dele, à ciência dele das agressões que a criança sofria. Então, nós dependemos ainda desse interrogatório que será feito novamente.
A defesa de José afirmou que ele é inocente e que vai entrar com pedido de liberdade. Já a Defensoria Pública, que representa a Karen, disse que não se manifesta publicamente sobre processos criminais em andamento. O caso continua sendo investigado. Nós demoramos a semana inteira do falecimento da Sofia para encontrar familiares na cidade de Itapetininga. Nós juntamos esforços com diversos setores, diversos órgãos, o Conselho Tutelar de lá, nós envolvemos aqui a Justiça Restaurativa, a Polícia Civil e também o CRAS de Ribeirão Preto. Assim que a família foi localizada, que aconteceu na última sexta-feira, na última segunda-feira a mãe e a avó vieram, reconheceram, nós liberamos, reconheceram o corpo, levaram a criança para o sepultamento na cidade de Itapetininga. Então, esta demora foi em virtude do respeito e sentimento aos mortos que a Justiça Penal brasileira, ela protege. Nós não podemos enterrar como indigente uma pessoa que não é indigente. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Nós procuramos o Conselho Tutelar de Ribeirão Preto, que não se manifestou até o fechamento desta edição. Seguimos falando sobre esse assunto agora com o Dr. Douglas Marques, advogado, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Doutor, nesse caso, quando existem sinais de violência, qual é exatamente o papel do Conselho Tutelar e até onde vai a responsabilidade do órgão? Uma ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Bom, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, Sua principal atribuição é zelar pelo cumprimento dos deveres, dos direitos da criança e do adolescente, havendo indícios de violência, o Conselho Tutelar ele tem que atender a criança ou adolescente, aplicar medidas protetivas, acompanhar o caso, acionar os demais órgãos da rede de proteção, Sua responsabilidade vai dentro dos limites de sua atribuição legal, aplicar medidas protetivas, acompanhar caso a caso e acionar, os demais órgãos de proteção. Doutor, se ficar comprovado, então, que houve falha no acompanhamento da criança, o que pode acontecer legalmente com o Conselho Tutelar, até mesmo com os conselheiros envolvidos nesse caso? Bom, André, se ficar comprovada a omissão, a negligência, pode haver responsabilidade em diferentes esferas, Na esfera administrativa, o conselheiro pode responder um processo disciplinar, vindo até a perder o seu mandato, Lembrando que o Conselho Tutelar é um cargo eletivo, Você vota no Conselheiro Tutelar, a sociedade vota no Conselheiro Tutelar. Na esfera civil, o conselheiro pode ser responsabilizado pelo dano, e também o município, já que o conselho integra, a estrutura pública do município. Na esfera penal, André, pode haver responsabilização apenas se houver um crime funcional, uma omissão dolosa, uma eventual prevaricação. Então, assim, o caso tem que ser analisado individualmente para verificar a responsabilização do órgão. Doutor, quais medidas deveriam ser adotadas quando há suspeita de agressão contra uma criança dentro da própria casa, da própria família? Aí é um ponto importante até para a participação da sociedade, Havendo denúncia, o primeiro passo é acionar o Conselho Tutelar ou eventualmente até mesmo a polícia, E aí a partir do conselho a orientação, primeiro a orientação e acompanhamento familiar, a inclusão em programas de tratamento, eventual tratamento médico, psicológico, o acolhimento institucional e em caráter excepcional, André, podendo até evoluir para o pedido judicial de suspensão e perda do poder familiar, Além disso, eu considero muito importante a comunicação aos órgãos, ao Ministério Público, a profissionais da saúde, da educação, a rede de proteção, o CREAS, o CRAS, enfim, acho que são esses os caminhos, André. Dr. Douglas Marques, advogado, a quem eu agradeço pela presença aqui. Doutor, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com você.